A minha relação com o extraterrestre, ela começou desde cedo. Eu era criança, eu dormia, acordei, sabendo que tinha um objeto, um disco, acima de minha casa. Eu tinha sempre a sensação de estar paralisado, e isso é um sintoma de abdução. Então, quando eu era criança, eu tinha visões, eu via seres passando, espíritos entrando no quarto, passando de um lado para o outro, eu não compreendia, e eu comecei, ao longo de minha vida, a buscar entender. Então, eu vim morar aqui na Chapada Diamantina na década de 90, passei 3 meses dormindo numa barraca pequena, eu escutava um som que vinha do chão, de dentro da terra, um som ritmado, e eu não entendia que som era esse. Os objetos mudando de lugar, se teletransportando. Com o passar do tempo, eu fui descobrindo que existiam bases intraterrenas aqui na Chapada Diamantina. Existem dimensões físicas paralelas à nossa. Muitas vezes, um ser extraterrestre, ele é físico, ele pode estar aqui do lado agora, mas você não vê porque ele é físico de uma outra dimensão. Se você pegar um controle remoto, começar a filmar, a câmera capta a luz infravermelha, mas os olhos humanos não captam. Uma vez eu estava meditando, foi projetada uma luz em cima de mim, uma nave, um objeto, né, de uns 10 metros mais ou menos, um pouco mais, ou 20, não dava para saber exatamente. Eu tive muito medo, eu entrei em pânico, eu comecei a orar, comecei a chamar por Deus, comecei a chamar por Jesus, e no momento em que eu dominei o medo, eu comecei a ver esse objeto por dentro e os seres que estavam lá. Eu comecei a descobrir outras espécies que viviam em cavernas, em regiões mais abaixo, né, da crosta planetária. Então, para que uma pessoa tenha contato com seres de alta elevação, ela tem que também estar nesse nível. Existem pessoas que, quando ela está numa frequência mais elevada, quando ela está mais sensível, ela consegue perceber. Sensibilidade se adquire com alimentação, com meditação, com respiração. As pessoas que se afastam das drogas, as pessoas que têm um equilíbrio maior, elas têm mais sensibilidade de perceber que existem muitos seres que estão aqui que têm interesse em dominar os seres humanos. Cada um exercer também a sua capacidade de compreensão para poder estar fazendo o discernimento de quem é quem nesse jogo aí. Então existem os dois lados. Aqueles que vêm pesquisar, que tratam humanos como se fossem ratos, esses também conseguem furar o bloqueio e fazem abdução, acontecem essas coisas que a gente sabe aí que acontece muito. A atração do ser negativo e positivo tem muito a ver com a vibração humana. O fato do ser humano entrar em guerra, do ser humano não estar em paz, isso ajuda com que os negativos venham. De seres que vivem até aqui na Chapada Diamantina, eu consegui evitar que eles me abduzissem. Eles gostam de sugar a energia das pessoas, já tentaram sugar a minha energia também. Até que conseguiram, mas depois eu aprendi a me defender. Os extraterrestres, existe um grupo, eles têm base aqui na Chapada, eles têm uma base no Chile, eles têm uma base na Amazônia, em outras partes do mundo. Eles param uma nave lá, aquela nave ela pode ficar invisível, e eles projetam um aparelho que eles captam a frequência das pessoas. Se eles conseguem alguma pessoa que está sintonizando eles, automaticamente eles fazem a conexão. Isso é incrível, é uma tecnologia que é muito superior à nossa. Então, quando acontece esse tipo de abdução, eles são geralmente levados ou para alguma nave-mãe ou para algum laboratório mesmo, que muitas vezes está aqui mesmo na Terra. Existem seres extraterrestres que vêm para a Terra fazer pesquisa, plantas, minerais, inclusive o próprio ser humano fazer pesquisas biológicas e coletar material genético, coletar óvulos, espermatozoides para desenvolver espécies híbridas. E existem também seres, eles são de uma anã vermelha próximo de Órion e eles estão aqui porque o planeta dele não pode ser mais habitado. Esses aí, eles estão morando aqui na Terra e não querem sair daqui. É possível que nós temos que conviver dentro em breve, quando eles se manifestarem, conviver com eles. Mas é preciso também que a humanidade tome cuidado, porque eles veem nós humanos como animais. Eles fazem com humanos a mesma coisa que humanos fazem com ratos em laboratório. Você que tem que dizer a essas pessoas que não acreditam em nada disso? Eu lamento. Eu só tenho que lamentar. Eu sinto muito as pessoas que não acreditam, porque está aí. Aqui no Capão, eu recebo relato todo dia de pessoas que viram objetos entrando, saindo das serras. 2 trilhões de galáxias. Nós somos menos que um grão de areia em um deserto. É possível que qualquer ser que você imagine exista. O que é mais importante é você ter em paz consigo mesmo. Se você ter a consciência de que tudo que aconteceu em sua vida, no passado, em outras vidas, em outras encarnações,
foi do passado e que você hoje é outro, que você está vivendo uma consciência para o novo mundo, aí você vai transformar. Então transforme você e transforme o mundo. As pessoas muitas vezes querem transformar o mundo sem se transformar. As pessoas muitas vezes têm raiva do mundo sem ver o que é que está dentro dela que está fazendo ela sentir essa raiva. E voltar para a natureza, gente. Nós somos parte, esse corpo aqui tem genes extraterrestres, mas ele saiu da Terra. Os extraterrestres não teriam condições de fazer nenhuma manipulação genética no nosso corpo se eles não estivessem usando uma matéria da própria Terra. Vamos ter essa consciência e caminhar sempre para frente, olhando para o céu e agradecendo, respirando, agradecendo pelo ar, agradecendo pela água, pelo alimento, porque as pessoas só fazem reclamar. Reclamam que o mundo está ruim, mas ninguém agradece. Vamos agradecer, vamos vibrar por um mundo melhor, que a Terra vai transformar. Essa transformação está dentro de nós, ela acontece de dentro para fora. Se nós transformamos a Terra. Se nós vibramos numa densidade mais densa, a Terra também vai vibrar, porque nós somos parte dela. Somos parte de um todo. E isso em você passa para o outro. Você não vai ser feliz se o outro não tiver. É aí que começa a unidade. O amor é tudo. O amor é a mola que mexe o universo. As pessoas muitas vezes falam de sexo. É legal, né? Quem é que não gosta? Mas o sexo, ele acontece no universo todo, entre as estrelas. Acontece entre os planetas, entre os mundos. Os planetas nascem do sexo. A estrela se forma, o que sobra na nebulosa se formam os planetas. E isso aí também é amor. Esse amor, ele acontece em todos os sentidos. O amor é a palavra que resume tudo isso aí. A missão do ser humano é com ele mesmo. Porque quando você consegue dominar seus instintos inferiores, quando você consegue dominar o seu lado denso e negativo, aí sim você pode ter uma missão coletiva. Então o que a gente vê muitas vezes são as pessoas querendo fazer pelo coletivo sem se melhorar. Então cada um tem que ter essa missão de se transformar de dentro para fora, porque assim vai transformando o mundo. É uma cadeia de energia que ela vai gerando cada vez mais vibrações sutis e elevadas. O sentido da vida é o aprendizado, o sentido da vida é a evolução. A vida é evolução, a vida é aprendizado. Você aprende desde o momento que você nasce. Você olha, você vai receber esse corpo, você vai passar por isso, você vai ter... Isso tudo tem um sentido. O sentido você vai descobrindo com o caminho. Existem caminhos mais longos e caminhos mais curtos. E muitas vezes você só percebe o caminho quando você optou por um outro. E quando você opta por um caminho, você abre mão de outro. Então, com o caminho, cada um vai descobrindo o sentido da vida. O sentido da vida que se resume em evolução. Paz, amor, harmonia, equilíbrio para todo mundo, para todos nós. Gratidão. Tengo un ovni formidable, todo acero y no